Então vamos começar. Eu vou começar, gente, preparando a minha pálpebra com o corretivo da Visela número 6. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Em seguida, eu vou esfumar tudo isso com o pincel Dual Fiber. Eu gosto de esfumar com o pincel Dual Fiber porque ele deixa já um acabamento bem legal e não retira tanto o produto. Eu vou usar o marrom escuro e o preto dessa paleta, esses aí que eu tô indicando, tá? E em seguida eu vou usar esses pincelzinhos da Levangie de esfumar. Tô usando esse que é mais preciso e eu vou fazer a regrinha dos 3 pontos. Lembrando que tem vídeo aqui no canal falando sobre essa regra. Gente, é muito fácil, muito tranquilo. E esse vídeo de hoje, ele vai ser usado somente sombra, tá, gente? Tem muita gente que não tem, por exemplo, produtos cremosos que ajudam a fazer o olho preto, mas dá pra fazer mesmo você não tendo, tá? Então eu estou aí esfumando, apliquei o marrom e eu estou esfumando. Lembrando que nessa parte de esfumar, eu sempre tiro todo o excesso do pincel. E eu venho com esse movimento de esfumado, de puxadinha. Tá? Eu vou meio que puxando para baixo e vou preenchendo para ficar um semicírculo. Aplico bastante. E, gente, essa área tem que ficar bem esfumadinha, tem que ter tipo uma linha de esfumado para eu vir com com as outras cores, com os outros produtos, tá? Usei essa sombra e agora, para ficar a parte mais cremosa, pro preto fixar bem, eu vou usar o restinho que ficou lá no meu pincel Dual Fiber, eu vou aplicar aí no meio dos olhos, tá? E vamos para a sombra preta. Eu tô usando um pincel de cerdas sintéticas bem fofinho. E o que eu vou fazer, gente? Eu vou aplicar no centro, tiro o excesso do pincel e em seguida eu vou puxando, mas não sobe muito, senão ele vai ficar manchado, tá? Então, você vai deixar o centro mais concentrado e as bordinhas esfumadas, com o mesmo movimento de puxadinha para baixo, tá? E com a mão muito, muito, muito leve. Com um pincelzinho menorzinho, eu vou usar um tom mais clarinho aí nas bordinhas. Pode ser aquele mesmo marrom que nós usamos primeiro. E eu venho aplicando em toda a bordinha do preto. E é sempre assim, gente. Vai com uma sombra e depois volta com outra. E eu vou aplicar esse marrom em toda a bordinha. Aí nas bordinhas eu vou usar um tom mais clarinho, tá? Eu tô usando o mesmo pincel, só que eu fico limpando ele em uma toalhinha que eu tenho aqui embaixo. Tem que ficar um efeito de esfumado, de que a sombra está indo do preto para o marrom mais claro, tá? Se eu vejo que o preto ele não tá muito bem pigmentado, eu volto com ele, depois eu volto com o marrom. E vamos para o acabamento. Eu vou usar o pó 060 da Bruna Tavares e vou aplicar em todas as bordinhas, porque às vezes, gente, o marrom ele passa muito das bordinhas, então ele acaba deixando errado e manchado. Por isso que esse acabamento ele é muito importante e eu sempre mostro pra vocês aqui, tá? Então eu faço acabamento em toda a bordinha do olho, inclusive na sobrancelha. Aplico bem. E eu tô usando pra fazer esse acabamento o pincel lápis, porque ele entra nessas bordinhas e fica super tranquilo de fazer o acabamento. Agora eu vou aplicar um lápis, esse é o da Mary Kay, maravilhoso, que ele é bem macio. Vou aplicar em toda a linha d'água, apliquei do outro lado, não sei porquê. E vou usar esses dois pincéis de precisão para fazer a mesma coisa embaixo. Vou começar com o marronzinho e em seguida venho com o preto dentro desse marrom. Lembrando que o marrom ele tem que ficar com as bordinhas bem esfumadinhas, tá? Aplica o produto, depois tira o excesso e volta com o preto. Esses pincéis estão dando a Paula Marçal, gente, são maravilhosos. Particularmente gosto bastante. Tô aplicando o preto. O preto é maravilhoso, gente. Dessa paleta da Bruna Tavares. Ele é um preto assim bem bonito. E como eu amo glitter, né? Eu vou colocar um pouquinho. Esse é o pigmento Pri da Ana Paula Marcel. Eu coloco ele sempre no arqueado da sobrancelha, que ele deixa bem naturalzinho. Mas eu também vou usar um no cantinho dos olhos. O cílio que eu vou usar é o G507, tá? Ele é maravilhoso porque ele é cheinho, mas ele tem alguns espacinhos, tá? E antes de aplicar, eu sempre faço o acabamento com delineado, tá? Então eu fiz o delineado e em seguida eu colo os cílios, tá? E antes eu apliquei a máscara. A máscara que eu usei foi a da Natura.
Eu gosto de colar sempre o cílio bem certinho, perto dessa parte que eu fiz a bordinha. Tem que ter bastante cuidado. E ele ficou super legal. Eu gosto sempre de ter um cantinho. Sempre que eu faço olho preto, eu gosto de ter esse cantinho de brilho, tá? Então eu coloquei aí bem no cantinho. Esse é o unicórnio Lessa. E vamos ao close final.